Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao CNN Entrevista Especial, que recebe o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos começar com uma notícia nova, um furo de reportagem. O governo prepara um evento em fevereiro, no Rio de Janeiro, sobre mercado de carbono. Explica para nós como vai ser isso. Olival, boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho desse mercado de carbono. O governo federal está desenhando um evento no Jardim Botânico do Rio na segunda semana de fevereiro. Provavelmente será o maior evento global de mercado de carbono. Nós temos essa oportunidade, o Brasil aí vai ser um exportador de crédito e nada melhor do que trazer os interessados desse mercado para desenhar e ajudar a desenhar esse mercado de uma forma global. E nada melhor que estar no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, fazendo tudo isso. Ministro, explique para nós a importância da regulamentação do mercado de carbono, que saiu agora da COP26. Como que isso vai funcionar concretamente e como que isso pode beneficiar o Brasil? Durante a COP26 foi aprovado um livro de regras que traz regras para esse novo mercado global. O que significa isso? Os projetos e países que tiverem excedente de toneladas de crédito de carbono poderão transacionar essas toneladas de crédito de carbono com outros países ou outras empresas. O desafio é que essas regras agora trazem dois tipos de crédito. Um crédito que seria um mercado voluntário e um outro crédito que estaria abaixo da estrutura da UNFCCC, que é o quadro de mudança do clima da ONU. Então, essa estrutura vai ser desenhada globalmente, onde será registrada as toneladas de crédito de carbono que serão transacionadas para os devidos ajustes correspondentes necessários para garantir que esse mercado de carbono traga mais resultados para as ambições globais. O que significa isso também? Nós vamos aproveitar esse mercado de carbono, aí não só o Brasil, mas todos os países, para fazer com que a gente tenha resultados melhores em relação à busca pela neutralidade de carbono em 2050 e a redução em períodos intermediários, no caso do Brasil, de 50% até 2030. Concretamente, uma empresa brasileira pode vender créditos para uma empresa de outro país e ela precisa, então, investir esse dinheiro em algum programa que comprovadamente captura carbono, como reflorestamento, energia renovável. É assim que vai funcionar? São várias formas de você gerar uma tonelada de crédito de carbono, tanto para o mercado voluntário quanto para esse novo mercado global que acabou de ser regulamentado, vamos dizer assim, e ser aprovado durante a Conferência do Clima. Você pode gerar crédito de carbono conservando o carbono na floresta nativa, na vegetação nativa. Você pode gerar crédito plantando floresta nativa e recuperando vegetação nativa. Você pode gerar crédito, por exemplo, em papel e celulose, plantando árvores para você gerar uma atividade ligada a papel e celulose. Etanol é outra forma de geração de créditos. Energias renováveis, a mesma forma, você vai poder criar projetos que significam o quê? Eu tenho um projeto que emite toneladas de carbono, por exemplo, 100 toneladas, e eu preciso alterar o meu processo produtivo. Como eu vou fazer isso? É inviável economicamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar as toneladas de carbono daquilo que eu ia emitir, 100 toneladas, agora eu vou emitir 80. Então, essas 20 toneladas que você estaria reduzindo, você teria a possibilidade de vendê-las no mercado para transformar esse projeto que era inviável anteriormente num projeto economicamente viável. O mercado de carbono vem viabilizar projetos sustentáveis que reduzam emissões, especialmente no Brasil. Será necessária uma regulamentação do mercado aqui no Brasil também? Existe um projeto de lei nesse sentido? A ideia do governo federal é agora, depois de regulamentado o mercado global, o artigo 6 do Acordo de Paris, que agora é o Pacto de Glasgow, é pegar esse documento e essas regras que foram definidas lá e agora consultar a sociedade como um todo, os setores interessados, esses que eu falei anteriormente, e aí desenhar uma estrutura de registro. O objetivo do governo federal é montar um mercado registrado no Brasil com contabilização transparente para garantir que a gente possa aproveitar e acessar esse mercado internacional.
a ideia é fazer do Brasil um país exportador de crédito de carbono para o mundo. Por que isso? O Brasil emite menos de 3% dos gases de efeito estufa e os outros 97% estão fora do Brasil. Então, o que nós entendemos? As empresas hoje que já se comprometeram, por exemplo, a redução de emissões e neutralidade de carbono até 2050, já são empresas demandantes por toneladas de crédito de carbono, porque elas não vão reduzir as emissões na velocidade que todos desejam, inclusive o Brasil, inclusive o governo federal. E para isso, o que elas vão fazer? Elas vão compensar se elas não conseguirem reduzir na velocidade desejada. Redução que não acontece por inviabilidade econômica ou física. A tecnologia não permite que se zere as emissões de uma forma abrupta e tão rápida. Então, o mercado de carbono já tem uma demanda global, hoje no mercado voluntário e futuramente nesse mercado estruturado globalmente pela ONU. Outro ponto fundamental dessa COP era o financiamento do clima, o artigo 5. O senhor levou um objetivo de $1 trilhão por ano. Os países se comprometeram aparentemente com 100 bilhões por ano, mas também com revisar esse número. Fala para a gente sobre essa diplomacia ambiental, esse trabalho que o senhor fez lá e o quanto ainda será necessário pressionar e como os países desenvolvidos para abrir os cofres. Este foi uma frustração global, não foi uma frustração do Brasil. Algumas reuniões que nós tivemos a oportunidade de participar e pressionar os países, principalmente os países do G7, que se comprometeram em 2015 a ter nos seus orçamentos volumes de recursos que somassem 100 bilhões de dólares, foram a essa Conferência do Clima sem se prepararem antes. O que significa isso? Chegaram lá e prometeram, olha, não passou no meu Congresso, eu tenho que rever meu orçamento, então eu só vou ter garantia de dinheiro em 2024 ou 2025. Isso foi frustrante. Por quê? Porque fazer uma transição para uma economia neutra em emissões em todos os países do mundo não será possível sem um volume de 100 bilhões de dólares, que já não são o suficientes, né? Então, em 2015 foi acordado 100 bilhões de dólares. Hoje, os relatórios que saíram durante a conferência já falam em cifras de $1 trilhão como um número possível para fazer uma transição justa ao redor do mundo. O que significa justa? Você tem um país onde 95% das emissões ou da energia daquele país vem de combustíveis fósseis como carvão. Como você faz uma transição para a eólica? Só com muito volume de recurso e muito volume de recurso com juro verde, vamos dizer assim, com juro subsidiado muito baixo ou zerado para essa transição acontecer. Então, esse foi um ponto que foi frustrante a todos que participaram da Conferência do Clima. Aquele compromisso em relação às florestas, falaram em 19 bilhões de dólares inicialmente para a preservação das florestas. Seriam necessários projetos? Como que funcionará isso do ponto de vista do Brasil, por exemplo? No artigo 5 do Acordo de Paris, você tem um instrumento financeiro que doa recursos por pagamento por resultados. O que significa isso? Você reporta ao NFCCC a redução das suas emissões e, com isso, você vai criando certificados de redução de emissão de desmatamento e degradação florestal. O Brasil já reportou aproximadamente 7 gigatoneladas, faltam mais 2 gigatoneladas, o total seria de 9. A 10 dólares seriam 90 bilhões de dólares, só o Brasil. Tem outros países que também reportaram essa redução de emissões de degradação florestal e que também não receberam recursos. Mais uma vez, especificamente em relação ao artigo 5, os países desenvolvidos que prometiam, por entender a preocupação em relação às florestas, principalmente as florestas tropicais, que precisariam de recursos para remunerar quem cuida de floresta, mais uma vez, não chegaram a acordo em trazer volumes relevantes para trazer uma solução para a pobreza que existe perante uma riqueza da floresta. Ainda há muita pobreza humana perto da riqueza da biodiversidade da floresta. Isto foi reconhecido também lá em 2015 e precisaria de volumes relevantes para que esses países com muita vegetação nativa, floresta tropical especialmente, pudessem remunerar quem cuida de floresta. Isso também não aconteceu.
Há um déficit de imagem do Brasil nessa questão ambiental. No entanto, os representantes americanos, europeus, chineses, indianos procuravam o senhor, muitas vezes no estande do Brasil, naquele processo de negociação. Como que o senhor acha que a imagem do Brasil foi trabalhada e se mudou de alguma forma durante essa COP e depois dessa COP26? O que o governo federal fez... e que eu fiz mais de 64 reuniões antes da Conferência do Clima, inclusive algumas reuniões em Londres e Nova York, outras reuniões aqui, outras reuniões virtuais. Foram 64 países que a gente conversou antes. Durante a conferência eu falei com 24 países. O que dá para perceber claramente que durante uma Conferência do Clima, que busca-se um consenso multilateral, nenhum país aponta ao outro os seus desafios ambientais. Desafios ambientais de toda a natureza, que vai desde exploração de petróleo em regiões sensíveis, a combustíveis fósseis na sua matriz energética, a carvão como principal fonte de matriz energética de um país. O que aconteceu ali? O que acontece nessas negociações? Se procura consenso multilateral. Então, por isso, você tem que ir de uma forma diplomática, pressionar um país para que ele assuma o compromisso assinado em 2015 de financiar os países que precisam de ajuda financeira, especialmente os menos desenvolvidos, ao mesmo tempo colocar propostas propositivas para achar um consenso. Isso foi feito. O texto foi validado no sábado, né? A gente conseguiu chegar a um consenso em relação a todo o texto que foi apresentado e conseguimos assinar o Pacto de Glasgow, especialmente para o Brasil, com o mercado de carbono desenhado. Então, a imagem do Brasil que eu percebi claramente foi: o Brasil foi construtivo na proposta de mercado de carbono, nós desenhamos a proposta, levamos ao Japão, o Japão apresentou essa proposta e nós começamos a trabalhar essa proposta com os outros países. O Brasil, sim, foi propositivo, construtivo na direção de ajudar com esse desafio e mostrar que é parte da solução. Todos os países que estão ali têm algum tipo de fragilidade ambiental. O Brasil tem a dele, nós estamos atuando em cima dela, iremos atuar mais contundentemente, mas o que é importante, a gente foi, sim, peça fundamental nesse jogo do Acordo do Clima e os nossos movimentos que fizeram que outros movimentos acontecessem e que a gente chegasse ao consenso que nós buscávamos, que o objetivo da delegação, chefiada por mim, foi voltar com o mercado de carbono global criado, e nós tivemos sucesso nisso e comemoramos no último dia, junto com o Itamaraty, que a equipe foi super competente, o Paulinho e a Ataíde foram super competentes e toda a equipe, tanto de Itamaraty quanto do MMA, para conseguir fazer essa negociação que é muito complexa. E qual a estratégia do Brasil a partir de agora para cumprir esses compromissos? Por exemplo, eliminar 50% das emissões até 2030. Sabemos que 46% dessas emissões são desmatamento. Chegar a eliminar 30%, aí não é um objetivo nacional, mas global, das emissões de metano. Sabemos que a participação é muito grande da agropecuária, no caso do Brasil. Qual a estratégia do governo para encaminhar essas soluções? Como parte da negociação que nós fizemos em Glasgow, na primeira semana nós fizemos 3 movimentos importantes que você acabou de comentar. Um deles, reduzir as emissões em 50%. E a maior parte dela vem de desmatamento. O outro, zerar desmatamento legal até 2028 e assinamos também o Acordo do Metano. Qual é o objetivo? Agir contundentemente contra o desmatamento legal, contra o crime ambiental. Ontem eu tive a oportunidade de anunciar, junto com o ministro da Justiça, o Anderson, uma ação muito mais contundente em relação aos crimes ambientais. Hoje nós estamos com 700 homens atuando na Amazônia nos últimos 4 meses. Os números desse período de atuação já estão começando a refletir o resultado dessa atuação. E nós devemos ampliar essa atuação num Guardiões do Bioma, que foi uma operação lançada para combater incêndios no segundo semestre do ano passado, que deu bons resultados, especialmente na Amazônia, reduzindo incêndios na Amazônia em 26%. Então, com o sucesso dessa operação para incêndios, nós devemos lançar nos próximos dias uma operação nova
guardiões do bioma exclusivo para a Amazônia e exclusivo para desmatamento ilegal, junto com a Polícia Federal, a Força Nacional, IBAMA e ICMBio. E atuar contundentemente. São inaceitáveis os números de desmatamento no Brasil e nós vamos combatê-los com a força do Estado para eliminar o desmatamento ilegal até 2028. Do outro lado, esse mercado de carbono vai criar a oportunidade de uma nova economia verde no Brasil, baseada em redução de emissões, e nós entendemos que o Brasil terá a oportunidade de gerar emprego verde, projetos de energia eólica, biocombustível, etanol, papel e celulose, que poderiam não ser inviáveis economicamente, com o componente carbono serão viáveis e a gente teria uma oportunidade de um crescimento verde, uma geração de emprego verde baseado aí nesse mercado global de carbono. Ministro Joaquim Leite, muito obrigado por essa entrevista à CNN. Este foi o CNN Entrevista Especial. Até a próxima.